Oi, mais um vídeo da nossa linha de transmissão filosófica. Quero de novo agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho de filosofia aqui, diretamente do teu telefone. Eu sei que é uma coisa muito especial quando você diz sim para receber uma mensagem 2 vezes por semana, por isso sinta-se à vontade em sempre me dizer se não quer mais receber essas mensagens e aí eu te tiro da linha de transmissão. Mas se você ficou comigo na semana passada já e sabe que elementos para um estudante de filosofia é a coragem e a inquietude e a criatividade, deixa eu te contar mais um elemento que é muito importante para alguém que quer explorar o mundo de maneira filosófica e refinar a sua percepção. Eu sei que você é curioso porque quis receber esses conteúdos, então eu imagino que, né, a pessoa que disse sim para receber as mensagens do grupo de transmissão já é uma pessoa curiosa e quer aprender um pouquinho de filosofia. Então, deixa eu te contar também como que é essa maneira própria de fazer filosofia. E aí eu quero falar de uma frase que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, que é a frase do Sócrates. Platão nos contou que Sócrates disse que só sei que nada sei. Então, o que a gente sabe do mundo, segundo Sócrates? A única coisa que eu sei é que eu não sei nada. Não é que ele realmente não sabe nada, não é que ele desconhece alguma informação, não é que ele ignora a construção do conhecimento, não é que ele deixou de viver coisas para poder nos contar. É que cada vez que Sócrates vai conhecendo sobre o mundo, vai se perguntando, explorando as coisas, ele percebe que sabe muito pouco. Então, a ideia da construção do pensamento filosófico como realmente uma ação é muito importante. O momento em que a gente acha que já sabe tudo, então perde a curiosidade, perde a coragem de rever o que a gente construiu, a gente para. Não tem como fazer filosofia sem isso. A filosofia, ela é constante. A filosofia, ela é um movimento. Gosto muito de pensar no movimento filosófico, porque dá essa ideia de continuidade. E só sei que nada sei não é um conformismo de uma ignorância. Pelo contrário, é entender que a filosofia está intrínseca a um querer saber, né? Então, uma vontade e um desejo de descobrir novas relações. Então, deixa eu te contar como que eu, por exemplo, que sou filósofa, que sou doutora em ética e filosofia, vejo um filósofo trabalhar e como eu trabalho, tá? Então, para ficar um pouco mais representativo para vocês o que é a construção do pensamento filosófico, eu vou usar aqui alguns exemplos de como uma filósofa trabalha, tá? Já falei para vocês que a filosofia ela não tem um objeto de estudo, né? A filosofia ela pode ser muito diversa, tem muitas áreas. A gente tem a área de ontologia, que estuda como que os humanos são, qual é o comportamento humano, que pode estudar a filosofia da arte, que estuda a filosofia da linguagem. A gente também tem a estética, que vai pensar sobre o belo, sobre como nós construímos a beleza, né, e referente ao outro. A gente tem a área de lógica e de epistemologia. A lógica é uma linguagem construída para a gente pensar a argumentação. A epistemologia é o estudo do conhecimento, então a gente pensa como que nós construímos de fato o conhecimento, como que ele se dá, quais são seus fundamentos, o que é verdade. E a gente tem a ética e filosofia política, que é a minha área de concentração maior, mas a gente não vai deixar de falar dessas outras coisas aqui também. A ética, então, estuda como nós devemos nos comportar, quais são as nossas responsabilidades, como que nós nos comportamos com os outros, quais são os padrões que nós devemos aderir, né? Como nós devemos agir, como nós devemos ser. E a política, a filosofia política, então estuda também essa construção de sociedade, como nós devemos agir para ter uma vida boa. Por que nós nos organizamos enquanto instituições
para assegurar que nós temos uma vida que mereça ser vivida. Como que será essa vida que merece ser vivida? Como que nós nos organizamos? Como que as instituições devem se organizar? Por isso que quando eu apresentei para vocês o projeto, eu disse que a filosofia, ela transforma a nossa relação com o mundo, e nesse mundo tem relacionamento nosso com outros humanos, nosso com animais não humanos, nosso com a natureza e nosso com as instituições. Porque eu também quero falar de filosofia política e a gente não pode desconsiderar essa estrutura, uma estrutura estatal, por exemplo, que influencia muito de como a gente vive em sociedade. Então vamos lá, fiz um parênteses aqui, né, falando um pouquinho sobre filosofia, mas o que eu quero contar mesmo, Bruno, antes de terminar esse vídeo, é como que eu trabalho com esses conteúdos, né? Filosofia política, por exemplo, a gente trabalha com o Estado, com as instituições, estuda o conceito de justiça. E aí, como que a gente começa trabalhando? Primeiro, a gente vai ter um interesse de pensar esse conceito. Então, justiça, por exemplo, é um conceito meio próprio da filosofia. Apesar de a ciência jurídica, por exemplo, também se debruçar sobre ele é um conceito mais abstrato. Ele não é um conhecimento científico, por exemplo. Eu vou fazer depois um outro vídeo de diferença entre ciência e filosofia. Calma. Mas vamos entrar aqui na minha historinha sobre o exemplo de justiça. A gente não pode pegar a justiça, por exemplo, pela perna, levar no laboratório e decompor ele e dizer qual é a matéria que tem a justiça. A justiça é um conceito, ela é mais abstrata. Por isso que eu falei também que a gente precisa de criatividade para entender a filosofia. E precisa não só de criatividade, mas essa capacidade de abstração. Entender as coisas de uma maneira não material, né? Não só o que a gente toca e pega, mas também uma construção abstrata. Então, a gente analisa os conceitos. A justiça, por exemplo, é um conceito. E quando a gente vai analisar, ao invés de decompor quais são as matérias que elas representam, a gente pensa quais são os outros conceitos que elas estão relacionadas. Então, a justiça, por exemplo, tem a ver com instituições, tem a ver com o nosso relacionamento com o quê? Com a natureza, com os humanos, com os animais, com quem, né? Então, a gente vai fazer uma análise relacionando, pensando, então, quais são essas problemáticas que estão em torno, quais são os outros conceitos que surgem disso, para a gente pensar, então, diretrizes de normatização e, se for possível, criar novos conceitos. Normatizar é falar de um padrão, falar de como a justiça deve ser, por exemplo, né? E então essa é uma maneira de fazer filosofia que não fica presa, veja só, a lógica de questionamento. A gente não vai só questionar o que é justiça, mas será que tal ato é justo? Será que outro ato não é justo? Mas o que é justiça? Quais são os relacionamentos com a justiça? Quais são as responsabilidades da justiça? A gente não vai só fazer perguntas, a gente vai fazer todo um caminho de relacionar esse conceito com outros conceitos, com outros eventos, dentro de uma argumentação, para a gente, então, falar de uma normatização de como essa justiça deve ser. Então, eu comecei com Só Sei Que Nada Sei de Sócrates e terminei com a ideia de que a gente pode dizer como que a justiça deve ser, né? Vocês veem que tem uma diferença muito grande? Quando, em meu trabalho filosófico, eu vou normatizar a justiça, eu não estou fechando ela simplesmente, dizendo que não vai mudar. Eu sempre preciso estar aberto para repensar. Mas se eu fico só repensando, eu também não construo nada. Então, peraí, é importante a gente ter latente, né, de fundo, essa ideia de que eu não sei de tudo, mas a gente sabe de algumas coisas e a gente vai construir algumas coisas. O filósofo faz esse caminho de construção também. Então, a gente vai pensar sobre o conceito de justiça, por exemplo, um caminho. E aí a gente vai perceber juntos, construindo isso num diálogo, depois a gente vai ver que ele tem regras, num diálogo melhor como saber exatamente como definir justiça, como se relacionar, como aplicar a justiça, como usar esse conceito dentro de outros âmbitos da nossa vida. Então, o filósofo não está aqui só para questionar, não está só para dar soluções, mas a gente tem um caminho aí para construir.
E eu convido vocês para continuarem comigo e ter acesso a alguns elementos e alguns caminhos que eu já estudei.